Olá pessoal, meu nome é Vitor Hugo de Abreu, eu trabalho na TCS, na Tata Consultancy Services do Brasil há 15 anos. Eu tenho 30 anos de experiência na área de tecnologia e na TCS eu sou o diretor responsável pela área de negócios, de captação de novos negócios. Nos próximos vídeos, nós poderemos observar 7 pontos de extrema importância. Número 1, layout. Definição do layout da tela do seu aplicativo. A definição do layout da tela do seu aplicativo, ela precisa ser agradável à visão dos usuários. Ela precisa ter uma ergonomia. Quanto mais agradável for para o usuário, certo? Mais o aplicativo vai ser utilizado pelo aquele usuário. Se vocês observarem um aplicativo que você tem dificuldade para encontrar os botões, ou ele não possui um alinhamento de tela adequado das caixas de texto, ou mesmo das informações, dos labels, ou seja, aquelas informações que estão fixas na tela. Se você não tem essas informações devidamente alinhadas, o usuário, na hora que ele estiver utilizando o aplicativo nas primeiras vezes, eles vão ter muita dificuldade. E isso vai criar uma resistência para utilizar o aplicativo com mais frequência. Número 2. O autor do vídeo vai explicar a importância da definição dos nomes internos dos objetos que você está utilizando. Essa definição dos nomes internos é de extrema importância, vocês vão observar, porque durante a codificação, durante a programação propriamente dita, você vai ter um nome dos objetos ao qual você vai se referenciar. Dessa maneira, você vai ter a possibilidade de, quando você estiver codificando, ou estiver utilizando os objetos internamente na tela de codificação, de manipulação dos objetos, saber exatamente qual objeto, qual função que aquele objeto vai executar. Por exemplo, você pode ter 2 botões. Um botão para sair da tela e outro botão para gravar alguma informação, ou calcular ou executar o cálculo que você deseja. Se você não definir o nome sair da tela e não definir o nome calcular, o que vai acontecer? Na hora de você programar, você não vai saber qual botão você vai utilizar. Número 3. O autor vai explicar como utilizar caixas de texto e labels. Ele vai explicar como inserir conteúdo dentro dos labels para ser apresentado na tela, ou mesmo como capturar conteúdo e ler o conteúdo digitado pelo usuário dentro das caixas de texto. Número 4. O autor deste vídeo vai explicar como utilizar botões de comando. Botões de comando é o canal de interação do usuário com a aplicação. O que isto significa? Significa que o usuário da aplicação vai digitar algum conteúdo nas caixas de texto e depois o usuário vai pressionar um botão de comando. E o botão de comando ele vai executar a ação que você deseja que a aplicação execute. Seja essa ação sair da tela, fazer algum cálculo ou mesmo registrar o conteúdo digitado dentro de um banco de dados. Número 5. Objetos de operação matemática. O autor vai explicar como se utilizar desses objetos de operação matemática. Os objetos de operação matemática serão utilizados dentro dos botões de comando. E o autor ele vai mostrar que ele vai arrastar as caixas de texto para os objetos de operação matemática, dando informações para que elas possam ser
calculados, ou seja, os números para que eles possam ser calculados. E após isso, ele também vai atribuir o resultado dessas operações matemáticas a um label, a um objeto de label. As operações matemáticas, elas são largamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações, seja ela para telefone mobile, iPads, tablets, ou mesmo para programas de computador. Por este motivo, é muito importante você dominar como utilizar esses objetos de operação matemática, porque vocês vão utilizar com uma grande frequência no desenvolvimento das suas aplicações. Número 6. Navegação de telas. Nós já definimos layout, nós definimos ações de botões de comando, utilização de objetos matemáticos, objetos de texto, objetos de label. Agora nós precisamos interagir entre as telas, ou seja, navegar entre as telas. Porque uma tela, você tem que chamar outra. Você precisa criar menu para saber qual tela que eu vou chamar. Nos vídeos, o autor também vai mostrar como fazer navegação entre telas, como construir essa navegação entre telas. Imagina você, quando você entra num aplicativo, na sua grande maioria, a primeira tela do aplicativo é uma tela que vai ter vários links para que você possa navegar para a tela onde você quer que execute determinada operação. E também, nesta outra tela que você vai executar a operação, haverá também botões de comando que vai te retornar para a tela principal. E isso vai criar uma navegabilidade onde a aplicação ela vai ser amigável de ser utilizada. Número 7. Objeto de variáveis globais. Esse objeto também é largamente utilizado no desenvolvimento de aplicações. Você vai poder armazenar um resultado dentro deste objeto e apresentar para o seu usuário da aplicação apenas quando desejar. Um exemplo muito interessante. Quando você interagir com o Google Maps, por exemplo, para definir uma rota, você manda ponto inicial e o ponto origem e o ponto destino. Você manda para o Google fazer este cálculo. O Google vai fazer este cálculo e ele vai retornar para você 4 tempos de percurso. O tempo por percurso a pé, percurso de carro, percurso de táxi ou percurso de ônibus, transporte público. Sendo que você não vai apresentar o tempo de todos os percursos na tela para o seu usuário. Você vai pedir para que o seu usuário selecione qual percurso que ele quer ver o tempo, então você vai apresentar na tela o tempo daquele percurso que o usuário selecionou na tela. Dessa maneira, nós temos agora 4 resultados de percursos do Google, correto? Então, mas só que apenas um resultado eu estou apresentando na tela. Este recurso de armazenamento de conteúdo em objeto de variáveis globais é um recurso que você vai utilizar sempre no desenvolvimento das suas aplicações, porque com uma grande frequência, todos os programadores, eles precisam armazenar conteúdo nessas variáveis globais para execução de algum cálculo e apresentação de um resultado diferente para o seu usuário da aplicação. Esses são os 7 pontos que serão apresentados nos vídeos a seguir. Tá? Espero que vocês aproveitem bastante. E esta ferramenta, realmente é uma ferramenta do App Inventor, é uma ferramenta muito fantástica. E espero que vocês consigam absorver o máximo possível. Utilizem não só esses vídeos, mas também outros vídeos que vocês encontrem no YouTube, na internet, porque é uma ferramenta muito boa, está disponível e eu fiquei impressionado com a facilidade de utilização dela para desenvolvimento de aplicações. Certo? E uma última dica extremamente importante. Observem sempre ao lado de vocês a necessidade que as pessoas estão tendo. Essas necessidades das pessoas serão a oportunidade para que você possa desenvolver uma aplicação para um celular. Muito obrigado, um forte abraço.